Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Convido-vos, meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a abrirmos as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6, versículo do 1 em diante, cuja epígrafe: Daniel na cova dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Amados irmãos, observamos na leitura da palavra, no versículo 3, que diz a seguinte expressão: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Queridos e amados irmãos, Daniel, ele tinha um espírito excelente, porque ele tinha uma comunhão constante com Deus. Ele era um homem de oração, era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia relata isto. Ele era um homem de oração. O que quer dizer, amados irmãos, espírito excelente? É aquele que é fideldigno para com Deus. Ele tem as suas responsabilidades com a obra do Senhor, que segue a verdade, segue a justiça e agem com diligência e coragem. Daniel era assim. Daniel era fiel a Deus e fiel às suas responsabilidades, aleluia, de príncipe. Mas quando os seus adversários, podemos dizer assim, quando os seus companheiros de trabalho viu
ou soube que a intenção do rei Dário era colocar Daniel sobre todos, criaram uma inveja muito grande e acharam por bem encontrar alguma culpa e algum delito, aleluia, alguma falha de Daniel, mas não encontraram. E não encontrando falha nem erros, tiveram uma ideia. Vamos encontrar algo dentro da lei do seu Deus. Vamos encontrar algo que possa prejudicá-lo. Sabendo-se que Daniel era homem de oração, foram os governadores, os príncipes, os presidentes, os prefeitos, até a presença do rei Dário e disseram: viemos aqui, rei Dário, que vive eternamente, como um acordo, para o Senhor assinar um edito entre os medos e os persas, que não pode ser revogado. Louvado seja o nome do Senhor. Que durante 30 dias, ninguém pode fazer nenhuma petição a Deus, nem a ninguém, a não ser a ti, ó rei, que vive eternamente. Acredito que o rei, ele ficou muito admirado, muito satisfeito com a iniciativa desses presidentes, desses governadores, desses prefeitos, de exaltá-lo. Então ele não pensou duas vezes. Ele não pensou que ali era um plano arquitetado para ver a destruição de Daniel. E sim, era um meio daquelas pessoas engrandecer-lo cada vez mais. Louvado, exaltado, engrandecido, enaltecido seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso, que é grande e fiel e não perde em batalha. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas, queridos irmãos, quando Daniel soube que o edito foi assinado, ele não se intimidou. Ele continuou com a mesma fidelidade perante Deus. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, como ele fazia anteriormente. Muitas pessoas, no lugar de Daniel, teria cumprido o edito do rei. Mas Daniel tinha caráter. Daniel tinha intimidade com Deus. E para Daniel, tanto fazia ele viver, como também morrer. O importante era ele ser fiel a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Será que nós estamos sendo fiel para com Deus? Será que nós estamos tendo caráter diante de Deus e diante do mundo? Amados irmãos, é necessário que despertemos, aleluia, para que possamos cada vez mais nos examinar e ver o que é necessário mudar. E se nós não conseguirmos mudar, que possamos pedir a Deus que nos ajude, que tire de nós o que não lhe agrada. Louvado
seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amados irmãos, aqueles homens foram, aleluia, próximo à casa de Daniel, e as portas e janelas, elas ficavam abertas para o lado de Jerusalém. E aqueles homens viram Daniel clamando, viram Daniel, aleluia, orando a Deus, suplicando a sua misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, foram até o rei, foram acusá-lo, foram dizer que ele tinha desobedecido a determinação do rei, tinha desobedecido e tinha infringido o edito que o rei assinou, dizendo que ele não fazia caso do edito do rei e nem tampouco do rei. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o rei pensava em livrar Daniel, intentou no seu coração em livrar Daniel da cova dos leões de manhã até a tarde. Mas os acusadores de Daniel, os trabalhadores, aqueles que faziam o mesmo ofício que Daniel fazia, estava ali dizendo para o rei Dário, não adianta, o senhor não pode mudar a sentença, porque ela foi escrita entre os medos e também entre os persas. Aleluia. Então convenceu ao rei a chamar Daniel e colocá-lo na cova dos leões. Só que o rei disse: Daniel, o Deus que tu serve continuamente há de te livrar dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, o rei foi para o seu palácio, não quis instrumentos musicais como antes ele queria, ficou em jejum e o sono fugiu dele. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Daniel, ele tinha um caráter nobre. Abramos a Bíblia em Daniel, capítulo 1 e o versículo 3. E disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel, ele tinha um caráter nobre. Daniel também tinha um caráter consagrado. Você pode ver isso também em Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Daniel também tinha um caráter fiel. Ele continuava com a sua mesma fé, mediante a cova dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E não se achava nele culpa ou nenhum vício. Daniel também tinha um caráter reto. Quando o rei Nabucodonosor o chamou para decifrar um sonho que ele teve, ele disse a Daniel que dava presentes, dádivas a Daniel, e Daniel disse: as tuas dádivas fiquem contigo, ó rei, e os teus presentes
Todavia, farei ao rei, ou lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E Daniel tinha verdadeiramente um caráter impressionante. Você vê que quando ele foi posto na cova dos leões, o rei Dário disse: o teu Deus, que tu serve continuamente, há de te livrar dos leões. Mas por que o rei Dário disse isso? Eu acredito, irmãos, que quando Nabucodonosor ele foi passar o reinário para o rei Dário, ele deve ter comentado dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando ele foi posto na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. E Deus deu livramento, porque Deus era o 4º homem que estava com ele na fornalha de fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Jesus estava com ele na fornalha de fogo. E Jesus diz na sua palavra: quem vê o Pai vê a mim. Eles são um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. É uma trindade. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Daniel foi verdadeiramente posto na cova dos leões. O rei colocou a tampa, selou com os seus anéis e o anel do grande, foi para o palácio, não quis música nem instrumentos musicais, não se alimentou, ficou em jejum e não conseguiu dormir. Pela madrugada, foi até a cova, na esperança de ter uma notícia agradável. Chegou na cova e disse: Daniel, dar-se-ia o caso de Deus ter te livrado dos leões? E Daniel disse: Rei Dário, o Senhor viu inocência em mim e mandou um anjo e tapou a boca dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nem tampouco eu pequei contra ti, ó rei Dário. E o rei Dário se alegrou deverasmente e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Eu não sei o que tu estás passando, a cova que tu estás entrando, as acusações, as difamações, as calúnias que está, aleluia, te envolvendo. Mas eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, não se detenha, levante a sua cabeça, continue crendo em Deus, continue buscando o Senhor, continue tendo um caráter reto, continue tendo um espírito excelente, porque eu quero te dizer, assim como Deus livrou Daniel dos leões, Deus vai te livrar de todas as calúnias, de toda defamação, porque Ele é grande, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não se entristeça, achando que Deus te esqueceu, mas saiba que Deus nunca vai te esquecer. Sabe por quê, queridos irmãos, queridas irmãs? Porque Deus te ama, porque Deus tem um plano lindo em tua vida, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele te fez. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então não te entristeça com o que as pessoas estão falando de você. Aleluia! O teu centro é Deus. Tem que buscar Deus
enquanto te pode achar. Tem que buscar Deus enquanto podemos achar. Invocar o seu nome enquanto ele está perto. Não olhe para A, não olhe para B. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Em Isaías 41:10 ele diz: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E o rei Dário pediu que trouxesse seus acusadores, que trouxesse as suas mulheres e seus filhos e jogasse na cova dos leões. Eu entendo com isso que aqueles que estão fazendo mal para você, ele vai cair no mesmo mal. Que aqueles que intentou contra você, que lhe caluniou, que lhe difamou, ele vai cair no mesmo mal. E será que ele vai ter a paciência que você tem? Será que ele vai suportar do jeito que você está suportando? Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o rei Dário mandou que jogasse todos os acusadores de Daniel, as suas mulheres e os seus filhos. E diz que antes deles chegarem, aleluia, na cova, no topo da cova, antes deles chegarem, os leões esmigalharam os seus ossos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Grandioso é Deus, poderoso é o Senhor. Mas agora, aleluia, o rei Dário escreveu a todos os povos e nações de diferentes línguas o novo decreto. Ele desejou que a paz fosse multiplicada para toda a nação. E disse assim, no versículo 26 do capítulo 6. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e temam perante Deus de Daniel. Porque, aleluia, ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva. E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Mais uma vez, nós vemos que, além de Deus dar vitória a Daniel, de Deus livrá-lo da cova dos leões, o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado perante todas as nações e perante o rei Dário, porque ele reconheceu que o nosso Deus é vivo e que opera sinais e maravilhas. E nós temos que reconhecer a bondade infinita de Deus sobre nossas vidas. Porque nós, como sempre eu falo, estávamos destituídos da glória de Deus e o seu amor nos alcançou através da morte de Cristo Jesus, quando ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados.
Amados ouvintes da palavra de Deus, mais uma vez, eu estou fazendo um convite especial, um convite para todos os pais e para todos os vil pecador, que não perca mais tempo. Jesus Cristo está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entrará e ceará com você. Nesse dia dos pais, ele está batendo na porta do teu coração e dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar esse peso que está em você. Ele quer aliviar esse peso que está no mais vil pecador. E hoje é a única oportunidade, aleluia, que nós estamos tendo. Porque amanhã pode ser tarde. O hoje pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus, mas não pertence a nós. Nós podemos estar aqui nesse momento pregando a palavra de Deus, trazendo uma reflexão para nossas vidas e logo em seguida partir para a glória. Tudo é do Senhor, para o Senhor. Ele faz. Então, irmãos, ouvintes, aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ele pode, aleluia, te libertar hoje. Amém? Ele pode te fazer herdeiro e co-herdeiro do trono dos céus. Basta você proferir as seguintes palavras: meu Deus, meu Pai, nesse momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aceito a Cristo e reconheço que ele morreu por nós, que ele deu a sua vida por amor do mais vil pecador. Senhor meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me faz um servo fiel. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Fazendo isso, queridos, você já passou da morte para a vida. Você já é filho por adoção. Então, que você procure o ministério pentecostal, o ministério que professe o Pai, que professe o Filho e que professe o Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.